Muito boa tarde, vamos então para esta edição do Conselho em Revista, que será a última nesta ronda. Depois faremos uma pausa até setembro na programação do Conselho em Revista, voltamos depois nessa altura. Para já, vamos então para esta edição, como sempre, em estúdio o António Alexandre e o António Paiva, os comentadores residentes do programa. E nesta edição de 3 de agosto começamos por abordar a Assembleia Municipal, a última, realizada na passada terça-feira, que decidiu aprovar o avançar para a segunda fase do estudo de análise de modelos de agregação no âmbito do abastecimento e de saneamento de águas residuais. Um estudo que António Alexandre esteve a ser elaborado no sentido de perceber se os municípios que estão nesta, digamos assim, neste processo, querem ou não aderir a esta estrutura. Decidiu-se agora avançar para esta segunda fase, que vai aprofundar então esse estudo. Para já, esta empresa, digamos assim, será feita de capitais exclusivamente dos municípios. Isto é uma garantia de que não se vai repetir aquilo que aconteceu com a Resi Tejo e, de facto, problemas financeiros que a Resi Tejo atravessou? A pergunta feita assim, a resposta óbvia é que não garante nada. Porque a Resi Tejo também foi de capitais exclusivamente municipais. Bem, vamos lá ver. Eu agora estou um pouco desfasado. Parabéns, porque eu acho que o Alexandre respondeu muitíssimo bem, não é? Respondeu muitíssimo bem exatamente por causa disto, porque o problema é exatamente este que o Alexandre vai expor, que é, se os municípios não se responsabilizarem por a parte deles, não é? Vai acontecer o que está a acontecer agora com a NATO, não é? Porque toda a gente fala mal do Trump, mas o Trump disse, se querem segurança, paguem. Porque estava toda a gente a contar com os Estados Unidos a pagar. O que aconteceu na Resi Tejo foi, muitas vezes, por exemplo, Santarém contar com toda a gente a pagar, menos o município de Santarém, quando teve lá o Moita Flores, por exemplo, não é? E agora parece que, pelo que ouço dizer, pelo menos nos últimos tempos, tem sido tomar a faltar. É evidente que, faltando aqueles que têm de pagar, que estão a cobrar aos municípios para pagar, é evidente que o resultado não é bom. Mas continua, Alexandre. Pronto, mas a questão, lá está, a pergunta foi bem feita, a resposta, pelos vistos, foi bem feita. Mais uma vez, os comentários que eu ouço a isto é que nós concordamos aqui muito. Porquê? Porque se calhar somos ambos, eu e o engenheiro António Paiva, pessoas que passámos pelo município, que demos a energia toda num determinado momento, que fizemos as coisas que julgávamos que eram preciso ser feitas e julgávamos nós, e se calhar algumas vezes hoje ambos chegamos e podia ser diferente, podia ser de outra maneira, aquilo não resultou, podia ser de outra maneira, temos sentido crítico disso, mas foi feito de boa fé. Muitas vezes não estamos ou não estávamos de acordo, hoje aqui é mais fácil concordar porque estamos a discutir e a conversar sobre coisas, mas há uma coisa que nós já praticávamos no passado, diálogo, e já durante estes meses todos temos aqui falámos disso, havia diálogo, havia consenso e trabalhávamos, e portanto é nesse sentido que e daqui a bocado vamos falar. Agora, neste caso concreto, a garantia nenhuma, a garantia é de que se os municípios se envolverem na discussão do problema, na discussão do modo de fazer as coisas, com certeza que as coisas podem correr bem. Se os municípios, um ou outro, e não quer dizer que sejam todos que se alheiem, um ou outro, se puser de fora, se puser à margem e se deixar de fazer as coisas, e isto não tem, e é uma coisa que eu vou, acho que reforçar hoje, durante a intervenção. A coisa não tem a ver com o partido A, B ou C, porque ambos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista e o PSD, porque daqui a bocado podemos falar dos outros, do Bloco de Esquerda, e agora o Bloco de Esquerda está na moda cada vez mais, porque afinal é tão igual como os outros em certas coisas, e portanto perdeu a virgindade, perdeu a virgindade de algumas coisas, mas é pior, que é aquela lógica de olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Mas isso é também, muito pior do que pelo menos um indivíduo ser coerente com aquilo que diz. Mas eu, como sou muito pior, já só dava valor aos partidos que realmente intervêm. A mim não me enganaram, eu já estava a contar com isto, não é? É evidente que isto era absolutamente normal, porque tudo o que o Bloco de Esquerda fazia era absoluta demagogia, estava mais do que provado que era absoluta demagogia. Aliás, basta ver por os tomarenses que conhecemos que são do Bloco de Esquerda, não é? Com uma ou duas exceções, e eu vou-lhe dizer, não sei se o Trincão é do Bloco de Esquerda ou não,
creio que não sei. É do Bloco, pronto, mas exatamente, é uma mas, por linha. exemplo, por exemplo, vejo alguma coerência Sim, no sim. discurso dele. A maioria dos outros não vejo nenhuma, e não vou estar aqui a enumerar aqueles que não têm nenhuma, olha para o que eu digo e não olhas para o que eu faço, mas quer dizer, pelo menos um dos primeiros que ainda me lembro que da Assembleia Municipal do meu tempo era... Se havia pessoa que não tinha coerência absolutamente nenhuma, era exatamente esse. Não é? Não vou aqui nomear o nome, mas realmente era o do indivíduo que eu costumava dizer ao Miguel Relvas. Né? Nem sei como é que tu te entendes com ele, porque efetivamente é um indivíduo que o que diz não corresponde rigorosamente nada àquilo que faz, nem àquilo que quer. Primeiro porque nunca ouvi gostar mais de dinheiro do que de sopa, não é? Por exemplo, porque gostava mais de dinheiro do que de sopa, não é? Era acumulações aqui, acumulações acolá e tal. E depois, no discurso, era tudo serviço público, não é? Quer dizer, e uma coisa não é compatível com a outra. Portanto, aquilo que aconteceu agora no Bloco de Esquerda não me surpreende nada, não é? Agora, nós estávamos aqui a falar noutra coisa e o Alexandre, e é importante que falemos só por o seguinte, porque eu acho que é de reforçar isto para aqueles que nos estão a ouvir. O município de Tomar é aquele que com maior rigor tem de olhar para este modelo intermunicipal. Porque não se vai estar aqui a brincar com dinheiro. E eu vou-vos dizer porquê. Em Tomar, ao nível da água, e o Alexandre vai confirmá-lo, é o seguinte. Vivem na cidade de Tomar e à volta cerca de 20 mil habitantes. E vivem dispersos por os outros 350 km², os outros 20 mil. Ou seja, os outros aglomerados são aglomerados de 500, 600, alguns de 100, 200 pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os investimentos que se fizeram ao longo dos anos, e mesmo agora a manutenção, o consumo de água em alguns lugares das freguesias é de tal ordem baixo que não paga a conservação e o investimento que se tem de fazer na rede para manter essas freguesias vivas. Ok? E, portanto, se tivesse só a freguesia de viver por si, o modelo era inviável. O que é que isto quer dizer? É que, efetivamente, há uma estrutura de solidariedade nos custos que está dividida por a cidade e as várias freguesias. Ou seja, em bom rigor, o custo global que o município tem, ou que os SMAs têm com a água, dividem por os 21 ou 22 mil contadores que têm. Ora, a maioria desses contadores, praticamente metade, um bocadinho acima de metade, estão na cidade, cuja infraestrutura é mais pequena do que a espalhada por o concelho fora. O que é que isto quer dizer? Que há perdas por o concelho fora que estão pagas por parte daqueles que estão na rede da cidade, etc, etc, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma solidariedade interconcelhia que pode dizer que os custos de todo o concelho estão a ser divididos igualmente por toda a gente, o que quer dizer que, efetivamente, as freguesias estão a beneficiar do facto de haver uma cidade compacta que tem muita gente a viver. É esta a lógica da determinação do custo do metro cúbico da água. Ora, vamos agora alargar isto ao Médio Tejo. Quando se alarga isto a concelhos como Ferreira do Zezer, Vila de Rei, Mação ou outros assim, e só para dar estes exemplos mais dispersos, o que é que isto quer dizer? Mesmo Abrantes, porque Abrantes, não entra tudo. Exatamente, apesar de estar... E Orem também não entra tudo. Exatamente, portanto, ou seja, quando estamos a falar de municípios que não querem entrar tudo, ou seja, se Orem entrasse com a cidade e com Fátima, ou seja, e com águas os principais, e esgotos. exatamente, com os principais aglomerados, tudo bem. Quando Orem entra com o osso, ou Abrantes entra com o osso e a carne é comida a tomar, tem de se perceber em que medida é que o modelo de investimento permite beneficiar ou dar contrapartidas a Tomar. Ou seja, isto é um bocado como aquilo que se ouviu discutir muito tempo na União Europeia. E é preciso, quando hoje perguntamos porque é que os ingleses saíram, não é? E os ingleses acabam por sair porque foi vendida a ideia de que a Inglaterra dava mais para os outros países do que recebia da União Europeia. E, portanto, aqui é preciso perceber que
Este modelo, é evidente, se eu estivesse a comentar neste momento em Mação, diria deve avançar-se imediatamente para um sistema intermunicipal com a Baixa, porque Mação só tem a ganhar. Ok? Estando em Tomar, partilho da opinião do António Alexandre, que é preciso perceber em que medida é que este modelo é um modelo que vai beneficiar o Conselho de Tomar. Ou seja, o que é que o Conselho de Tomar tem de perceber? E vamos para a segunda fase do estudo, não é? Quase que diria que, se calhar, a Câmara de Tomar havia de avançar com um estudo independente, seu, para conseguir comparar o modelo com o Médio Tejo, intermunicipal, e o modelo só do município de Tomar. Porque, ao nível da Alta, já está entregue às águas de Portugal. E, portanto, agora tem de perceber se a Baixa é viável ou não é com 21 mil contadores. E é. Ok? E é. Portanto, passar de 21 mil contadores para quantos? Eu não sei quanto é que é o modelo do Médio Tejo, mas imagino que esteja ali por volta dos 50, 60. Não acredito que ultrapasse esses valores. Porque, depois, repara, se nós temos 40 mil habitantes e temos 21 mil contadores, eu imagino que um concelho como Mação, com 7 ou 8 ou 10 mil habitantes, terá o quê? Terá um quarto disto. Se calhar não tem 5 mil contadores, se calhar tem 3 ou 4. O princípio é o que você diz. Exatamente. Agora os números depois... Exatamente, ou seja, é muito importante haver da parte de quem está do lado dos serviços municipalizados, e é preciso ter em conta que neste momento não está lá o engenheiro Caetano, que era um indivíduo muito rigoroso nestas análises, e eu quase diria municipalista, não é? Se usarmos o termo, porque ele defendia a todo o custo, digamos, os serviços municipalizados, mas muitas vezes é bom que haja esta análise próxima daquilo que são os custos, no fundo, e ele sempre defendeu isto, que é o Conselho é viável com um modelo desta natureza. Eu sempre achei que, ao nível das captações, da garantia da qualidade da água, etc., era preciso dar o passo seguinte, e esse está dado, que é ao nível daquilo que é a Alta. Ao nível da Baixa, interessa perceber isto. Portanto, resumindo, não sei, mas no fundo estou também a tentar resumir o que o Alexandre estava a dizer, temos de ter um modelo em que olhamos para o modelo e percebemos se o município de Tomar, de per si, que resultado é que tinha. E o município de Tomar, junto com o Médio Tejo, deve ter pelo menos resultado igual a este. E o que é que se entende por resultado? O que se entende por resultado é tarifas junto da população, pelo menos ao nível daquilo que é se estivesse só. Isto é que me parece que é absolutamente fundamental, porque já não está em causa a qualidade da água nas suas captações, porque essa está entregue ao modelo Águas de Portugal e está absolutamente assegurada. Portanto, aí já não está entregue. Poderá dizer assim, mas pode haver ganhos de escala no controle dos reservatórios, no controle das redes, eventualmente até no controle das perdas. Acredito que haja ganhos de escala. Mas então, esses ganhos de escala podem, agora usando a semelhança entre a Inglaterra e a União Europeia, podem ser um acordo que o município de Tomar faz com o sistema intermunicipal e diz assim, sim senhor, então vocês até ficam a ganhar se nós usarmos os vossos serviços para esta e aquela situação em concreto, que, quanto a mim, só tem a ver com o controle da água e o controle à saída dos reservatórios e análise de perdas. É só isto em que poderemos ganhar em escala. De resto, já temos a escala adequada. Eu só lamento, e até gostaria de não estar aqui a falar sobre isto, porque estando, tenho que dizer uma coisa, e inevitavelmente tenho que dizer uma coisa, porque tanto eu e o engenheiro Paiva já estivemos neste filme há uma série de anos. E estávamos no filme, estávamos no meio do cenário, no filme. E quando a gente está no filme, o filme parou, e eu tenho que o dizer publicamente, o filme parou quando o engenheiro Paiva sai Presidente da Câmara. E até hoje, praticamente não ouvi falar do filme. Quer dizer, a bobina enrolou-se, o ecrã parou. Antes as fitas às vezes acontecia, agora no cinema já não, aquilo é tudo eletrónico, partia a fita, aquilo enrolava e estávamos ali uns minutos até que colavam a fita e voltava o espetáculo a continuar. Foi o que aconteceu. Eu estava nas Águas Centro, prestava serviços nas Águas Centro, o G. Paiva era membro do Conselho de Administração das Águas Centro e era Presidente da Câmara de Tomar. Fez um estudo que tinha
Castelo Branco e Tomar como os dois grandes concelhos do sistema de Pachas. Porquê? Castelo Branco ainda é maior que nós, Exatamente. é maior do que 60 mil o concelho habitantes. de Tomar, mas era um concelho com peso, com carne, e Tomar também tinha carne. Tudo o resto era só osso. E era o quê? Mação, Sardual, Barquinha, Entroncamento, Vila Velha de Aldeirada, Ródão, Vila etc. Velha de Ródão, tudo para aí acima. Mas o estudo apontava para que existisse alguma justiça entre os dois bifes que eram Castelo Branco e Tomar, que sustentavam o sistema. E o sistema teve a ser construído e a ser estudado para que, como o Paiva disse bem, existisse solidariedade entre, como há aqui no Conselho de Tomar, e ele explicou isto muito bem, ele foi professor e sabe explicar isto de forma didática, em que os da cidade pagam para os das aldeias para todos termos o mesmo preço, também nós pagaríamos futuramente para ter o mesmo preço em Mação, Sardual, na Barquinha, Ferreira do Azevedo, etc. e tal. Esse sistema estava construído e estudado. Depois não houve vontade política, porque neste país muda o governo, depois muda o Presidente das Águas de Portugal, depois muda a Câmara, depois há eleições municipais, depois tudo muda, e adiou-se. O raio do filme partiu, demorou, não foi 2 ou 3 minutos a colar o filme, demorou uma série de anos, e chegados hoje, estamos a fazer um estudo já com o Castelo Branco a não entrar nisto. Exatamente, Porque que eu Castelo acho que é uma Branco perda para Tomar, é uma perda para o conjunto, os para o municípios conjunto e, todos. portanto, para Tomar. E para Tomar também, porque Castelo Branco estava nisto e havia acordo, e mais, por esses acordos, Castelo Branco que fez valer os seus efeitos, o Paiva, e bem, enquanto Presidente da Câmara, eu tenho que lhe fazer essa justiça, sou capaz de o criticar em público, também tenho que o dizer em público, que fez essa justiça, tentou negociar contrapartidas beneficiando o Conselho de Tomar, como Castelo Branco tinha sido beneficiado naquele tempo, e houve contrapartidas que tinham efeito de alguns milhões de euros de obras a mais para compensar o município de Tomar. Algumas foram feitas, outras acabaram por morrer, mas algumas até foram feitas, mas o que o Paiva tinha que fazer enquanto Presidente da Câmara fez, e bem, no seu tempo. Isso levava ao equilíbrio para que hoje estivesse já a funcionar este modelo de baixas que tinha tudo. Mais, havia uma sede das Águas do Centro que foi construída em Tomar, que tinha até já instalações previstas para que a sede das baixas aqui na Zona Sul fosse em Tomar. Portanto, até isso, o IG Paiva, enquanto Presidente da Câmara, na altura, não se largou. discutiu e trabalhou para que Tomar tinha uma delegação das Águas Centro, e a discussão das baixas era, já o Paiva não era Presidente, o processo andou ainda durante alguns tempos, e o que estava instituído era que as baixas ficassem a sede aqui, em Tomar. Era Hoje, naquela casa que herdeu, como é que é a Casa dos Passarinhos? Casa dos Passarinhos, daquela onde era a delegação depois das Águas Centro. Isso estava esse modelo, mas não era só o facto de estar aqui a sede, é porque depois a sede tinha aqui um conjunto de trabalhadores, quando os chamados fossem integrados havia um conjunto de trabalhadores que ficavam aqui, e portanto estas coisas uma arrasta a outra, e isso também estava acautelado. Coisas mais pequeninas e mais finas estavam acauteladas. O grande modelo, que era o preço da água que cada um ia pagar, tinha isso de ter ser feito. Eu posso dizer publicamente, porque não tenho como o Jorge Jesus cláusula de confidencialidade. A dele também vai acabar, acho. Acabou também, mas eu também posso dizer, o Paiva saiu e ainda o estudo continuou. Eu ainda fiz recolha de dados com os SMAs, houve trabalho feito, o administrador que tinha nas Águas Centro era um Palerma, também eu posso dizer publicamente, era um Palerma, já não era aquele que lá estava no tempo em que o IG Paiva que estava lá, que era um engenheiro de categoria, o IG Calmeiro, que era um senhor, e ainda hoje já está nas Águas de Portugal, por alguma razão. E portanto isto tem a ver com as pessoas. Às vezes a gente pensa que as pessoas não têm, mas as pessoas fazem as diferenças quando estão nos sítios. E as pessoas passam e as coisas não ficam melhores. Hoje em dia eu vejo com preocupação, e a primeira pergunta que o Melenas faz é se dá garantias. Pode dar se os municípios se interessarem. Se os municípios acompanharem o estudo, se depois dos dados virem e salvaguardarem os interesses. E do modelo de gestão, de controle da gestão, seja feito de modo a garantir, porque senão, nisto tudo, há uma entidade que eu hoje gosto pouco de trabalhar. Chama-se Estado Português. Chama-se Águas de Portugal, Ministério do Ambiente, Ministério das Finanças, tudo isso me cheira a podre. Alexandre, sabe E, o que portanto, é interessante? se for municípios, eu ainda posso concordar. Se os presidentes de Câmara lá estiverem envolvidos e estudarem o problema, que eu tenho experiência de muitos anos de ver presidentes de Câmara de todos os partidos, e sobretudo do PS, do PSD e até da CDU, porque a experiência aqui era destes três, que conseguiu em coisas de interesse municipal se interessarem, porem o corpo todo, o interesse todo e o saber todo na defesa dos melhores interesses para os municípios. Se meter Águas de Portugal
Ministério das Finanças, Ministério do Ambiente e o Estado, eu duvido, mas duvido mesmo, mas no sentido crítico, que os munícipes fiquem a ganhar alguma coisa com isto. É o meu parecer. E foi o preço que eu dou. Não, exatamente. Mas e até podemos resumir isto desta forma. A partir do momento em que se delegar este trabalho que hoje é feito por os SEMAS numa nova entidade, vai sempre haver um conflito entre o quê? Entre o interesse dos associados, que passarão a ser os municípios, e o interesse da própria empresa e de quem gera a empresa, que, se olhar cegamente a números, vai dizer: o que me interessa é ganhar dinheiro, claro, é obter resultados com esta empresa. E quando se quer ganhar dinheiro, o que é que se faz? Diminui-se os investimentos e às vezes até se volta atrás com acordos já feitos no passado. E isto é que é perigoso, ou seja, a atenção constante de um município e de quem representa o município a modelos que são criados na sua base, na sua gênese, é absolutamente fundamental. E eu vou-lhe dizer isto porque nós, eu e o Alexandre, somos do tempo destas negociações das águas, mas há presidentes anteriores a nós que eram do tempo das negociações, ou seja, aqueles que trabalharam no sentido de fazer as primeiras redes de eletricidade, de eletrificar a aldeia A, a aldeia B, a aldeia C, e isto, como se sabe, no pós-25 de Abril imediato, fez-se muito, não é? Como isto começou mais cedo, mas no pós-25 de Abril imediato chegou-se a muito lado, não é? E hoje estes presidentes que lutaram muito por isso poderão ter 70 e 80 anos e hoje, quando ligam para a EDP, aparece-lhes alguém de um sistema, de uma como é que se chama aquilo, de um call center, algures em Macau ou em Santo Tomé, que lhe respondem que, sim senhor, nós vamos analisar a questão, e é uma gravação, e esse senhor, se viver numa aldeia, nunca terá a resposta, e não vem uma pessoa da EDP. E a pessoa que aparece é um técnico de uma subempreitada de uma empresa que hoje é maioritariamente de chineses. Portanto, está a ver? Ou seja, isto passou de um sistema que era municipal para um sistema intermunicipal aí melhor que a água, continuo a dizer, porque eu já estava nos fundos comunitários quando se começou um trabalho que entre gestores de fundos comunitários e presidentes da CCDRs com o Ministério do Ambiente chegamos a ter o documento preparado no sentido de ir à Assembleia da República. Digo isto sistematicamente porque acho que era fundamental que o preço da água fosse uniformizado no país inteiro, como é o caso da luz. E, portanto, era fundamental. Porquê? Porque a maioria das pessoas que têm o preço mais alto têm-no só por uma razão. Porque são de baixa densidade, estão no interior do país. E, portanto, como têm de dividir um custo semelhante por menos pessoas, é isto que dá. Ou seja, é fácil das pessoas perceberem, não é? Porque se tiverem em casa, se você tiver em casa de fazer um arroz de marisco só para uma pessoa, ou fazer um arroz de marisco para 10, a questão é, gasta muito mais por pessoa a fazer um arroz de marisco só para uma pessoa do que gasta a fazer um arroz de marisco para 10. Este preço de a água é exatamente a mesma coisa. As pessoas, quando vinham pessoas de Oeiras, não é? Que, portanto, achavam que realmente ter uma casa em Castelo de Bode, não é? E, portanto, estar ao fim de semana em Castelo de Bode, viviam em Oeiras e diziam assim, como é que o preço... Não é? Porque acham que em Oeiras tudo é mais caro. Da mesma água. Exatamente. E, portanto, vivendo em Oeiras, diziam assim, como é que o preço de Oeiras pode ser mais barato que é o preço na serra que está ali ao lado, não é? O que é que eles não conseguiam perceber? É que em Oeiras são 200 mil a dividir por 45 km². Aqui nós somos só 40 mil a dividir por 350 km². Está a ver? E aqui estava a grande questão, não é? E é o grande número que faz com que cada um de nós pague menos. Esse exemplo que você deu é um exemplo muito bonito, que é comparar o preço de Alvarangel com Oeiras. Exatamente. A mesma água captada no mesmo sítio. Captada, exatamente. Uma vai daqui a Oeiras, 100 e tal quilómetros. A outra está ali ao lado. Só vai à Cinceira e volta para trás estradada. O preço é diferente. E é isto que o Paiva estava a dizer. A escala faz isso.
aquilo que parece ao comum dos mortais, ninguém é normal, assim, à primeira, encara que eu vivendo a 10 metros da captação pago mais do que o outro a 140 km. Esta explicação que o pai é a dimensão da coisa que torna que, por exemplo, nós, município, compramos a água há 20 anos ou 20 e tal anos à EPAL mais cara do que a EPAL vende em Lisboa aos munícipes de Lisboa. Essa discussão, já eu ainda estava na Câmara, antes do Paiva, fazíamos com a EPAL para nos dizerem como. Eles mentiam-nos sempre, ou omitiam-nos sempre, que era verdade, nunca nos davam os valores. O Estado, o Ministério do Ambiente, não conseguia mandar na EPAL, que era mais Estado que o Ministério do Ambiente, já era mais Estado que o próprio Ministério do Ambiente, e isto acontecia. Portanto, quando o Melenas fez a primeira pergunta, que é se a gente está. Não, eu se estivesse preocupado com o preço da água, não estou. Não me preocupo, já tenho outras preocupações, já não tenho idade para me preocupar com o preço da água. Tenho que é gastar pouca, porque senão a conta vem. Mas isso preocupa. Agora, se estava preocupado se ficava descansado, não. Porque se os munícipes, os presidentes de Câmara, se as câmaras fizerem uma negociação empenhada, direta, cautelosa, pode ser que a gente seja melhor. Mas o risco e o resultado vai ser quase certeza mau. Este exemplo que agora o Paiva disse da eletricidade é muito claro. Desculpe só dizer primeiro isto. Ponto... Sim. Eu há poucos anos, foi só no final do mandato do António José Seguro, ele fez em Torres Novas uma reunião nacional com os autarcas para discutir o problema da água e lixos e eletricidade. Eu fui convidado por alguém, eu já não estava nas estruturas municipais, mas alguém me disse para ir à reunião. Eu fui, pensei assim, mas se calhar disseram isto porque eu estive ligado aos SEMAS, sou já um velho aqui do PS, e disseram para ir. Eu fui à reunião. Claro que eu tive, como era a panagem destas reuniões nacionais, estive lá com o braço no ar para falar e só falei no fim, quando chamaram o Tosé Seguro para vir falar às televisões. Ele passou por mim, desculpa não te ouvir, que vou ali falar para as televisões. E eu falei precisamente para dizer isso que o Paiva disse. Atenção, meus senhores, estive aqui a ouvir por todo o país, presidentes de Câmara de todo o país, de Bragança ao Algarve, e falavam, água, esgotos e ali, lixo e tal, e eu disse, atenção, chamei-os. Vocês, alguns já não se lembram que a luz elétrica era vossa, dos municípios. Era dos serviços municipalizados quando havia serviços municipalizados. No caso de Mar, eram serviços municipalizados, tinham eletricidade. Mais tarde foi para a EDP, nós fizemos concessões, os municípios concessões à EDP, os municípios que não tinham serviços municipalizados concederam as infraestruturas, os que tinham foi os serviços municipalizados. Passou uma entidade que era a EDP, pagava uma renda, hoje é chinesa e eu não sei se os municípios, penso que já não recebem renda nenhuma de nada, e aquilo que era o património municipal, que foi construído e foi explorado como rede municipal, passou a ser chinesa. E, portanto, eu temo que as águas e os esgotos, se for negócio apetecível ao grande capital, e não estou a falar aqui grande capital APC, a dizer o grande capital, mas é o capital que não tem cor, que não tem sentimentos, esfola-nos vivos, e qualquer dia nós temos problemas com a eletricidade e vamos ter problemas com a água e com o esgoto. Portanto, os municípios, há uma essência. Olha, e isso apetece-me dizer aqui uma coisa que eu às vezes digo. Os municípios hoje perdem-se, os autarcas embebedam-se, é o termo, acho que é um termo porreiro dizer que embebedam-se, com algumas competências e atribuições que agora o Estado lhe quer dar. E ficam todos... Olha o que diz o Presidente da República. Ficam todos bêbados para ter essas atribuições. Eu gostaria muito que os municípios ligassem à terra, fizessem um fim de semana a benzerem-se e começassem a pensar, espera lá, estradas, jardins, alguns equipamentos é a nossa obrigação. E escolas, algumas escolas. Pessoal, nem pensar. Isso é atribuições do Estado. E área social, o Estado. Não se metam nisso. Eu até, faço a género de apelo. Porque pelo preço, posso fazer apelo. Apelo aos seus autarcas que pensem bem que enquanto hoje exercem o mandato, daqui a 10 anos ou 20, quando não forem autarcas, olham para trás e dizem assim, como eu fui burro. E houve um gajo que também era quase burro, que era o Alexandre, que me disse na rádio que não se metam nisso. Defendam os interesses do município fazendo aquilo que é básico dos municípios. Alexandre. Aquilo que era e foi, arranjem os jardins, os passeios, exatamente, as casas de banho, exatamente, a escola primária, ajudem cumpram as atuais competências. As atuais e velhas competências. Exatamente. E deixem-se novas competências. Exatamente. Aquelas de andar aí a fazer de conta que ajuda os pobrezinhos, exatamente, a fazer o social e a deixar que o Estado Social e o Ministério da Segurança Social se
fuja dessa responsabilidade que é do Claro, Estado, claro. deixem-se de brincadeiras. Sim. Teve-me a dizer, os seus autarcas, deixem-se de brincadeiras, façam as competências do autarca. Exatamente, e acho que, pronto, ainda para voltar, eu estou de acordo com o que acabou de dizer o Alexandre, e isso também me assusta. Aliás, o próprio Presidente da República agora veio dizer o seguinte. E as competências é água. Sim, o próprio Presidente da República veio dizer o seguinte: fiquem. É tão lato este decreto, porque não é lei, não é? Não foi a Assembleia da República ainda, não é? Acho que é decreto-lei. Mas pronto, é tão lato que vou aguardar por a sua regulamentação para perceber se não se trata de um aligeirar de competências do Estado. O que é que ele quer dizer com isto? É claramente com o seguinte: depois passam estas competências para o município fica muito contente porque o autarca que naquela altura tem aquela competência até brilha, porque o outro do lado não fez e ele fez e tal, não é como foi tipo aquelas lojas do cidadão e tal, um faz e depois o outro veio dizer até há em Ferreira do Zézer e não há em Tomar e tal, e pronto, e agora, não é, as finanças aqui ainda estão abertas e lá já desapareceram, não é? Mas pronto, mas na altura a primeira vez fui tratado do cartão de cidadão, fui a Ferreira do Zézer. Exatamente, eu sei. Porquê? Porque sabe Agora qual já foi a lá, ideia? Não, sabe qual foi a ideia? Foi criar-se lojas do cidadão para acabar com o resto dos serviços públicos, não é? E, portanto, uma espécie de segurança social que acabou e hoje a Misericórdia tem o release. Exatamente. E as pessoas já não vão à segurança social, vão ao release. Consta que para o ano acaba o release e depois não sei onde é que as pessoas dão. A Misericórdia não deve vir porque a Misericórdia, se eu lá tiver, repara, não este aligeirar. É este aligeirar, não é? Que aqueles que são dirigentes intercalares, digamos, vamos chamar intercalares, do Estado, exatamente, dizem, porque no fundo é esta administração indireta do Estado, que a dada altura diz assim, olha, aquilo que não nos dá jeito entregamos às câmaras, não é? E depois nós vamos continuando aqui, pronto, porque, repare, o Alexandre está a dizer isto, e a Segurança Social emprega 600 e tal pessoas. A Segurança Social no distrito, 600 e tal pessoas, é o equivalente a 2 ou 3 câmaras. Atenção, a Câmara de Tomar deve ter 500 e muitos, não é? É equivalente a uma de Tomar, mas às outras é equivalente a 2 ou 3 das mais pequenas. Portanto, estamos a falar de um organismo que você praticamente não dá por ele e emprega esta gente toda. É fundamental ter isto em conta. Portanto, o Estado emprega uma série de gente, e já não vou falar nos politécnicos e cursos iguais em Abrantes e em Tomar, e gente a dar aulas num lado e a dar aulas no outro, e a fornecer refeições num lado e a fornecer no outro. Não vamos falar neste Estado que vive destas, digamos, no fundo, deste laissez-faire, laissez-passer, que cada um de nós está no seu município e vai deixando, olha, os que estão em Abrantes agora dirão assim, mas olha, temos agora um novo curso de informática em Abrantes e tal. Pronto, fantástico, não é? Como houve o de engenharia mecânica, a dada altura havia os professores todos, para os 3 anos, imaginem quantos professores são precisos para 3 anos, não é? Com 4 alunos. Não era 4 alunos num ano, era 4 alunos no curso todo. Não é? Portanto, é evidente que não são 4 professores que fazem. Mesmo se fosse 4 professores a dar o curso todo, era um aluno para cada professor. Era um professor para cada aluno. São para aí 20 ou 30 professores, e isto dá 5 ou 6 professores por aluno. Ou seja, isto chega ao ridículo de se ter instituições de ensino superior nesta lógica, está a ver? E, portanto, é este Estado que depois, a dada altura, quando começa a achar que é muito trabalho para ele, então depois começa a entregar às autarquias os problemas difíceis de resolver. E claro que a educação, é evidente que a educação é aquilo que o Ministério quer, o Estado quer se livrar o mais depressa possível. Estão a diminuir o número de alunos a entrar, não é? Estão muitos professores nos lugares, começam muitos horários zero, como é que resolvemos isto e tal? Entre nós e sindicatos, se calhar, dispersando isto, resolvendo Câmara a Câmara, se calhar isto ia-se resolvendo. É a forma de tirar esta pressão. E isso eu acho muitíssimo mau. Assumir as responsabilidades é fundamental. Mas deixe-me dizer-lhe aqui, ainda voltando a esta solução que estamos a falar, do intermunicipal vezes municipal, até porque o nosso assunto a seguir tem a ver com o investimento nos esgotos. Isto é basicamente o seguinte, repare, eu sempre defendi isto, que é,
O capital destas empresas, como é que se forma o capital de empresas destas? Geralmente associado àquilo que é a receita expectável, não é? E, portanto, associado àquilo que é o peso de cada município no seio desta associação, ou desta empresa. Chame-lhe o que entender. Porque associação ou empresa é a mesma coisa, só são duas maneiras de olhar para a mesma coisa e já percebemos que o Bloco de Esquerda olha igualzinho aos outros e, portanto, o dinheiro está lá na mesma e, portanto, associação ou empresa, a lógica é a mesma. E, portanto, estamos a falar em quê? Em o município de Tomar, se tiver mais peso do que os outros, entra com maior capital. Ora, mas depois temos um problema que é, mas no que diz respeito aos investimentos, que é o que o Alexandre estava a dizer, no que diz respeito aos investimentos, pode haver municípios com investimentos superiores àquilo que são as necessidades de Tomar. Quando eu estou a falar de Tomar, eu vou-lhe dizer, se estivesse no entroncamento até tenho a certeza que isso pode acontecer, que é, pode haver, porque como o entroncamento é a cidade só, é evidente que os investimentos no entroncamento, a dividir por aquelas 20 mil pessoas que lá vivem, são muito mais fáceis de amortizar do que, por exemplo, em Mação, que vivem metade dessas pessoas por um território imenso, ok? E, portanto, acaba por Mação ter muito mais investimento necessário do que tem o entroncamento. E para usar estes dois extremos. Mas vamos pensar no caso de Tomar. Que o Tomar está neste bolo porque Tomar tem um peso significativo. O que é que eu sempre defendi e por isso o Alexandre disse que foi aquela posição que eu assumi quando estava perante as Águas de Portugal. Há uma forma das Águas de Portugal ou agora da tal empresa ou associação compensar o município que, digamos, tem maior peso e, portanto, vai garantir maior receita. Qual é a forma? É através dos investimentos que essa associação faz em substituição do município com maior peso. Estão-me a fazer entender ou não? Porque eu defendo que aqueles municípios que têm menor peso e têm maior área têm de, para além do capital, comparticipar com verba associada àquilo que é a sua dimensão maior e menor densidade. Estão-me a fazer entender ou não? Quando não seja um município, quem é que tem de o fazer? O Ministério do Ambiente. Se quiser usar solidariedade. Estão-me a fazer entender? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, por exemplo, no caso de Tomar, eu punha isto em cima da mesa, ponto final. Os aglomerados de Castelo de Bode, por exemplo, têm de ser todos absolutamente garantidos logo nos primeiros anos. Absolutamente. Porquê? Porque é um problema que Tomar tem a prazo. Não tenho nenhuma dúvida. Fizemos o estudo para todos eles. Tomar, como de resto Ferreira do Zezer, e Ferreira do Zezer já tem 2 ou 3 aglomerados a funcionar, sabe que uma das condições da Albufeira de Castelo de Bode é o seguinte: você não pode aprovar uma casa nova dentro de um aglomerado urbano perto da Albufeira se não tiver rede pública de esgotos. E ainda, a esmagadora maioria ainda não tem. Está a ver? E, portanto, este investimento feito por o município de Tomar, eu sempre disse, é absolutamente injusto. Por a mesma razão que o Alexandre acabou de dizer há pouco, que é, afinal acabamos por pagar mais água, o preço mais caro, do que os que estão em Oeiras. E segundo, como estamos na bacia, não é? E, portanto, como estamos, digamos, na encosta, levamos com as medidas de proteção da Albufeira e, portanto, temos de tirar o esgoto dali e puxá-lo cá para trás, para a bacia de Nabão. No fundo, para as pessoas que nos estão a ouvir, a água escorrega quando chove, escorrega para dentro da bacia, não é? Para dentro digamos, do Castelo de Bode, e nós temos de trazer o esgoto, porque o esgoto faz o mesmo caminho, não é? Vai para as fossas, mas depois faz o mesmo caminho por baixo, e, portanto, não pode fazer esse caminho. Temos de pôr lá um equipamento que puxe cá para cima, para o lado de cá do monte, e que depois esgote para o Rio Nabão. E, portanto, isto quer dizer vir para cá da linha de comieira dos montes que dividem a serra do resto do concelho. Ora, este investimento para a Câmara de Tomar é um investimento forte e tem de estar em cima da mesa. Ou seja, o que é que eu acho que é fundamental? Para além daquilo tudo que disse, ainda acho outro, que é Tomar tem que ficar a 100%. E nós já discutimos isto quando vimos o plano de atividades deste ano, não é? Que era um plano de atividades muito disperso, que dizia que ia fazer tudo e nada, não é? Ou seja, tinha todos os investimentos ali elencados. Tomar tem de saber o que quer,
tem de ter todos os investimentos elencados e tem de os garantir. Ou seja, tem de garantir que eles são todos executados, e eu punha um prazo, e não punha mais do que 5 anos. E pôr tomar a 100% de atendimento no que diz respeito a esgotos. Se me disser assim, mas isso todos vão ter de estar a 100%, por acaso até não é bem verdade, mas uma coisa é um aglomeradozinho de 60 habitantes, algures em Mação, ter um sistema normal de captação até por fossa estanque coletiva que vai um carro levantar. Outra coisa é dizer, vamos fazer o mesmo num aglomerado como a Albufeira de Castelo de Bode. Mas no caso de Tomar, eu fiquei sempre, pronto, quem não teve nisto olha para isto de uma maneira diferente de que nós os dois. E eu vivo isto ainda de uma maneira mais cáustica, sim. pior, porque o pai, a uma determinada altura, era presidente da Câmara, fez tudo aquilo que achou que tinha que fazer, cessou a sua atividade e mudou de vida e pode pensar nisto, mas pensa de uma maneira, deixou de ter a responsabilidade, cortou. Eu ainda continuei nas Águas Centro uns anos e hoje sinto mal, porque como não tinha a responsabilidade de presidente da Câmara, porque se tivesse fazia como você, não estou a recriminar porque fazia igualmente, porque acabou, para mim acabou aquilo, morreu naquilo, fiz aquilo que fiz até aquele dia, parou, foi à minha vida. Eu continuei, tenho uma pena enorme, porque com um bocadinho de esforço a gente podia ter ido um bocadinho mais além, porque aquele trabalho que estava a ser feito e que tinha, porque houve dois estudos para a Albufeira, como vocês se lembram, houve dois estudos para a Albufeira, com tratamento lá e o outro para trazer para cá, e depois se conseguir esse estudo, mas você pensa não se executou aquilo. Alexandre, mas você pensa que não me custa saber que nós levamos o esgoto com uma dificuldade enorme, daqui até lá acima à Junceira, subimos a Junceira até ao Poço Redondo, do outro lado, para ficar em condições de receber o esgoto das Olalhas para ali. Você pensa que não me custa e eu agora passar lá 12 anos depois me ter ido embora e dizer assim, como é que é possível, ainda não, portanto está aqui uma caixa para receber as elevatórias para aqui. Ferreira do Zezo, que é um município muito mais pequeno, já tem isso feito e nós não temos. É evidente que isso me custa. Agora pensa o seguinte, também não me vou consumir com isso, que cada um tem a sua função no tempo em que está. Eu sei, mas eu por força de Alexandre, nós vamos discutir agora no último ponto. No último ponto nós vamos discutir. No último ponto vamos discutir a questão. Desculpe, no último ponto vamos discutir a questão do convento de Santeiria, não é? Que é a crítica que me fizeram quando se comprou o convento de Santeiria e o trabalho que se fez no plano de pormenor de garantir que aquilo fosse um hotel. E você hoje vê a notícia e até dá a sensação que foi agora que se conseguiu que aquilo fosse um hotel de 4 estrelas. Ou seja, é fazer de conta que não existiu um passado completo, não é? Porque o tempo entre o passado e hoje. A notícia devia ser assim, olha, peço desculpa ao Conselho de Tomar não termos aproveitado o CREN do quadro comunitário anterior para termos garantido o hotel já financiado pelo quadro comunitário anterior. Também peço desculpa por, ao lado do convento de Santeiria, haver um privado que tem o 2020 a financiar um hotel. E agora acordamos nós e vamos abrir concurso para... Porquê? E a única coisa que é verdade naquilo tudo é porque há muita gente interessada. Ou seja, este é o problema de se ser ou não ser presidente de uma cidade de interior, que é exigido muito mais de um presidente de cidade de interior do que um presidente de cidade de litoral. Porque o presidente de cidade de interior tem de andar à frente à procura dos investimentos. E só esse é que garante que se desenvolve. Aquele que fica para trás a dizer, é evidente, agora Portugal está na moda, agora há muitas vontades, então agora vamos dar aquilo que no passado já podíamos ter. Ou seja, nós já podíamos ter IVA turístico a cair aqui há quanto tempo? Ou acham que não haveria interessados? É que na altura estávamos a discutir com as próprias pousadas de Portugal. Isto custou-me muito. Porquê? Porque se viu uma pousada que eu sempre achei que estava mal localizada, não é? Porque a pousada em Castelo de Bode não era a pousada de que Tomar merecia, não é? E pelo que eu percebo, agora vai-se abrir concurso para um hotel que não vai ser a pousada que toda a gente sonhou, ou eu estava errado, não é? Porque basta ir para os anos 80, quando começou o processo da Enatur, muito antes, olha, com o Dr. Murta, daí para a frente, as discussões que se houve sucessivamente, e foram feitas no meu tempo, lembram-se que com o Carrilho
o Carrilho depois, não concordando com que o hospital militar fosse militar, disse não, vem para o Ministério da Cultura, e pelo menos conseguimos isso, é que deixou de ser do Ministério da Defesa e passou a ser um programa integrado para o Convento de Cristo, e foi nessa altura que dissemos, ok, então nós avançamos para o Convento de Santeiria e vamos ter a pousada no Convento de Santeiria. E depois, olha, vêm as críticas do que foi adjunto da Presidente, e vêm essas coisas todas, e há aqui um hiato de 12 anos e agora faz-se aquilo que se fez. Isto é que é uma pena. O que o Alexandre está a dizer agora, que aconteceu, é verdade, que aconteceu, e eu não estou, está a ser dito por Alexandre, eu só fico com pena que se não tenha dado continuidade a estes investimentos em matéria de esgotos, porque era uma altura em que Tomar tinha razão. E Tomar tinha razão. Porquê? Porque Castelo Branco tinha feito um acordo com o Ministério do Ambiente e, portanto, as contrapartidas exigidas por Tomar estavam em cima da mesa e ninguém as iria esquecer. Com o tempo, o que é que aconteceu? Foram sendo esquecidas. É evidente, no interesse de quem? De quem gera a própria Águas do Centro. Que diz assim, isto é tão mais viável quanto menos investimentos nós fizemos em Tomar. Eu não me esqueço que uma vez, não sei se já aqui disse uma vez, e acho que já disse, aqui vou tornar a repetir. Uma vez foi uma reunião de Câmara, o Dr. Corvelo era Presidente da Câmara, foi quem ficou a seguir assim, e eu fui à reunião no espaço do Conselho, no gabinete do Presidente. Eu e o Administrador das Águas Centro. E eu tentei, à boa maneira, como eu fazia normalmente no tempo do Paiva, que conversávamos muito e percebíamos muito o que é que era, e havia sintonia na defesa o interesse do associado, o interesse de Tomar, o interesse de Tomar, e eu tentei defender o interesse de Tomar. O diretor-delegado do SMAR estava lá. Nesse caso, acho que até nessa reunião não estava o Caetano, porque tinha ido, não sei se para o Polis ou que estava o atual engenheiro, o Marques, coitado, calado, porque não podia falar, porque ele era só administrador, e estava lá o Presidente da Câmara, e o Presidente da Câmara, bom homem, mas não estava a perceber tudo o que estava. Eu a tentar ajudar, o administrador franziu-me o olho, e quando chegou ao fundo das cartas, disse, olha, que você está aqui é para defender os interesses das Águas Centro, não é da Câmara. E eu, Sr. Doutor, está bem, mas eu digo assim, já me apanhaste, porque eu estava a querer defender os interesses de Tomar. E Tomar soube sempre defender os interesses. Ali passou a não saber. Não saber no sentido, e nem critico muito o Dr. Corvelo, era a maneira de ser, pessoal dele, é uma excelente pessoa, e nisso não tenho dúvidas de o afirmar publicamente, mas é que as pessoas às vezes não estão sintonizadas nas coisas, mas também dali até aqui eu não vi nada. Não vi. Se me disserem, viste amor? Não vi. Agora, fico até surpreendido, e espero ser bem surpreendido, que no futuro se defendam bem os interesses do Conselho de Tomar e que a gente saiba defender os conselhos. O nosso objetivo aqui... Isto é um processo complexo, não é um processo fácil. Aliás, por isso é que nós estamos a chamar a atenção destas coisas, que só têm esse interesse que é preciso, no fundo, perceber do assunto. E não estou a reivindicar que eu saiba muito, que eu não sou especialista em nada, como toda a gente sabe, eu próprio o sei e o afirmo. Agora, quando a gente vem de trás, há um conjunto de pessoas que falam sobre o assunto, há um conjunto de estudos, e depois a gente vai atrás, e há um conjunto de pessoas Alexandre, que e no caso... Alexandre, mas não é difícil, e o Alexandre foi sempre, é verdade, justiça lhe seja feita, foi sempre um político que se interessou por perceber o mínimo da técnica, mas repare, não é difícil um indivíduo que se interesse perceber que o esqueleto, digamos, das principais captações de esgotos está feito por o Conselho todo e em condições de receber os principais aglomerados para resolver os principais problemas. Digamos que o único que poderia ter maior dificuldade neste momento seria a zona da Serra, propriamente dita, por causa da... Mas havia essa força que você estava a dizer. Exatamente. Que era a força que foi pena parar, porque o projeto o projeto estava feito, mas creio que é o único que não está instalado, não é? Dessa estrutura principal. Sim. Não foi executado. De resto, todas as estruturas, quer dizer, aquela que vai ao longo da Ribeira da Beselga, vai até praticamente ao limite do nosso concelho, e ainda o puxamos para cima, para chegar aqui àquilo que é o empreendimento turístico que vai ter o Golfe. Ou seja, vem aqui por dentro para receber carregueiros. Passa sim. A rede, uma das razões para o plano de pormenor... Atrás daquele restaurante de carregueiros. Exatamente. O plano de pormenor do turístico, que é o plano de pormenor com cariz turístico que nós temos aprovado, não é? O principal, digamos, que é o dos Pegões. Uma das razões para ser aprovado é porque tinha infraestrutura de esgotos garantida. E essa infraestrutura de esgotos é uma linha que vai por ali fora, que recebe quer os esgotos futuros de carregueiros, quer aqueles daquele empreendimento. Portanto, exatamente. Portanto, hoje poderá quem
passa na rua, não vê nada disto, não é? Até porque olha para a esquerda e vê pinheiros mansos e tal, e há algures lá no meio dos pinheiros mansos, lá ao fundo, estão uma caixa de esgotos que hoje está seca, é evidente, não recebe nada, mas que no futuro poderá receber as infraestruturas futuras. E, portanto, é disto que estamos a falar, ou seja, é da Baixa. Para aqueles que nos estão a ouvir, a Baixa vai ligar aqui, a esta estrutura que está feita em Tomar. O que você está a dizer é só simplesmente a diferença entre hoje, se calhar, era impossível levar esgotos a qualquer lado que não havia fundos comunitários. Exatamente. Naquele dia, aquele comboio passou e entramos naquele comboio, está lá. Entrou-se naquele comboio, exatamente. Foi pena. A Beselga, hoje quando falo nos esgotos, e aí o Aqua, o Costa, está sempre a falar do Rio e tal, não sei o quê, da Etade de Ceiça, há uma rede de esgotos está construída a principal, desde a estação de Fátima, aquelas povoações Serra de Cima, Serra do Meio, Serra de Baixo, tudo para lá para baixo. Para ir para lá. Falta o resto. Parou. Agora, se me disserem, construiu-se aquilo há anos e não está a funcionar, pois, é que depois daquilo estar feito, que era o principal, ninguém mais fez nada. Agora, sem aquilo não é possível fazer. Com aquilo, está lá o esqueleto, é só ligar o resto. E fazer por fases. Agora, se era assim, deixaram acabar os fundos comunitários, agora andam todos entretidos a gastar os fundos comunitários a fazer ciclovias, ok? Se calhar ciclovias é mais importante que os esgotos. Desculpe. Não. Eu vou dizer... Você também gosta de correr aquela ciclovia? Sim, não. Ainda ontem corri... Eu só corro para o Fernandito ali para ver uma Imperial. E vou de carro. Ainda ontem corri ao longo dessa, que como sabe sou muito crítico dela, ao longo da Estrada do Prado, mas por causa da falta de continuidade e de não haver um projeto global. Sim, já aqui falamos sobre isso, mas agora falar-lhe, ter a ideia de que acabaram o dinheiro para resolver problemas destes é mentira. Sim, continua a haver e muito. Eu ouvi agora na Assembleia Municipal. Águas do Alentejo, Águas do Ribatejo. Através da Rádio Hertz estive a ouvir quase em direto a última Assembleia. Pronto, exato. Fiquei enjoado. Não espero ouvir tão depressa ter este castigo. E não preciso comer a sopa se fosse menino. A minha mãe, coitada que já morreu, dizia assim: ou comes a sopa, ou ouves a Hertz a transmitir à Assembleia Municipal. Eu comi a sopa toda, mas não. Vamos aproveitar. Mas olha que existe fundos a sério na área do ambiente para resolver estes problemas. Vamos aproveitar, fazer aqui uma pausa, voltamos a seguir então para falar nos restantes temas desta edição. Vamos então retomar aqui a segunda parte do Conselho em Revista de hoje. E para falarmos basicamente e de forma sucinta e rápida também sobre este ponto da Assembleia Municipal que aprovou o orçamento de 1.100.000 euros para os SMAs, um ponto que gerou um conjunto vasto de debate, digamos assim, nomeadamente porque a oposição, neste caso o PSD, entende que este processo foi todo mal conduzido, o orçamento, o empréstimo, aliás, tinha sido aprovado para uma coisa e depois já aparece para outra. António Alexandre, há de facto aqui razão da parte do PSD nesta matéria, que ameaçou inclusive na Assembleia levar o assunto ao Tribunal de Contas? Eu tive, não costumo, eu confesso, já aqui tenho dito que eu leio poucas notícias sobre o que se passa no Conselho e tenho uns flashes pequenos sobre o que se passa e os processos da Câmara conheço muito pouco, e falo do essencial das coisas. No caso desta Assembleia, por acaso liguei a Rádio Hertz e tive a ver quase toda a Assembleia e assisti à discussão, desde que liguei até ao fim, nunca mais consegui desligar, embora algumas vezes tivesse farto de ver aquilo, e há bocado já dava, acho que, a dizer que se a minha mãe fosse viva, eu às vezes tinha dificuldade em comer sopa, punha-me aí a alternativa, ou comes a sopa, ou vês a Rádio Hertz para ver a Assembleia Municipal, porque eu, entre ver a Assembleia Municipal, eu preferia comer qualquer sopa, porque aquela Assembleia Municipal, eu sou um ET nisto, porque eu tenho uma opinião há muitos anos má sobre a Assembleia Municipal, e porque eu, antes de ser autarca, fui assistir a algumas Assembleias Municipais, era o Presidente da Câmara, o Dr. Jerónimo, assisti a várias e fiquei muito enjoado. Depois tive 8 anos na Assembleia, a ir assistir às Assembleias Municipais com o Dr. Pedro Martins, Presidente da Câmara, mais 4 anos com o Engenheiro Paiva, portanto fiquei enjoadíssimo da Assembleia Municipal. Hoje, se alguém me quisesse castigar por alguma maldade, como eu não faço maldades, não tenho castigos, não merecia o castigo, era mandar-me para a Assembleia Municipal, porque é coisa que eu não engoliria.
E por isso sou difícil de ver. Agora, eu vi aquilo e fiquei enjoado. Independente das razões que possam ter de parte a parte, há uma discussão que se prolonga e que depois deixa-se perceber o que é que está em causa. Além disso, por aquilo que eu percebi, e depois de pequenas notícias que vejo no fim, há aqui uma desintonia na coisa política. A questão base era realmente se o 1.100.000 ou 1.000.000 e não sei o quê era para obras ou era para pagamento de dívidas. Houve uma primeira deliberação dos SEMAS de uma maneira, foi refeita a deliberação dos SEMAS, o pedido que estava na Assembleia e alguém minimamente esclareceu o assunto, o que está aqui é para obras tais e tais. E se é para obras tais e tais, é assim, eu posso ter uma intenção de uma coisa e quando a concretizo e a passo a definitivo, e portanto há uma aprovação na mesa na Câmara Municipal que sustenta a apresentação à Assembleia Municipal que diz que é para obras, portanto é aquilo que está em análise. Se houve outra intenção, o dinheiro não tem cor, o dinheiro pode ser aplicado de outra maneira, esses exercícios são discutíveis, mas a realidade é uma e a lei e a ordem é aquela. O que estava em causa é isso. E, portanto, foi essa a discussão. Depois havia a compatibilidade entre a votação na Câmara e a votação na Assembleia, o que deu foi uma atrapalhada que se viu que o PSD se envolveu inutilmente, desnecessariamente, que não prestigia o poder local, que não prestigia o poder local em geral, não prestigia a Assembleia Municipal nada, e portanto eu, que sou cidadão crítico da Assembleia Municipal de há muitos anos, fiquei com a noção que tem razão na minha crítica. A Assembleia Municipal é um órgão estéril, desnecessário, inócuo, inoportuno, incapaz, desnecessário, que está na lei, infelizmente, porque se houvesse a felicidade de Portugal ser organizado de uma maneira diferente, acabava com a Assembleia Municipal. Ponto final. Para a boa eficiência da gestão municipal. E havia outras formas de ter o controle democrático da gestão municipal, porque eu acho que uma Assembleia Municipal como a de tomar não devia de existir num Portugal ou num país organizado com o tamanho que nós temos. É assim que eu penso. Aqueles deputados municipais que estão ali uma noite a falar e tal, não produziram naquela noite nada de interesse para o Conselho. Digo isto na plenitude dos meus direitos de cidadania, com o meu parecer e a minha opinião fundamentada na minha experiência de alguns anos de vida e de autarca. Aquilo é inócuo. Quem, do ponto de vista, se preocupar com a gestão municipal, como seja o Presidente da Câmara e os vereadores, sente que é um desperdício de tempo, mais que não fosse de desperdício de tempo aquela noite. Estar a ouvir barbaridades repetidas durante muito tempo por pessoas é o fim. E do aspecto político é um mau exemplo de política. Aquilo que eu vi naquele dia, e desculpem ter que ouvir isto, quem não quiser não ouve, é de borla, que eu dou, digo, aquilo é um mau exemplo de gestão municipal e de atuação política. Há que rever. Primeiro, concluir uma coisa. Eu venho aqui, e muitas vezes não gostam de mim, porque eu venho aqui concordar muitas vezes com o Engenheiro Paiva. Lamento. O Engenheiro Paiva, com as nossas discordâncias que temos, e são muitas, aqui não são salientadas. Porquê? Porque o Engenheiro Paiva tem, como eu, uma atitude de dávida ao serviço público. E quando foi autarca, fez isso como eu fiz, no mesmo sentido. Eu reconheço nele e digo publicamente, sem favor nenhum. Porque o fazia, embora pudéssemos ter, e tínhamos muitas vezes, estávamos em desacordo. E tivemos muitos desacordos em várias coisas. E ainda hoje eu sou capaz de salientar uma dúzia de desacordos em atitudes. Mas veja a bondade. Uma coisa é eu discordar de uma opção tomada hoje, eu poderia fazer diferente, mas não vejo desacordo na aplicação dos fundos comunitários, na aplicação dos fundos do município ou na intenção de desenvolver o Conselho. Eu podia não fazer o passeio ali e fazer acolá, é um desacordo meu. O facto de o Engenheiro Paiva ter feito ali não foi um desperdício, foi uma opção que era livre e tomada por quem tinha o poder. É só isso. Agora, e por isso nós vindo aqui, muitas vezes concordamos, há pessoas que dizem, vocês estão lá sempre a concordar. Temos que concordar. Somos duas pessoas que queríamos o melhor para tomar. Às vezes de opções diferentes, mas já fazíamos isso, essa concordância na gestão municipal. Já várias vezes aqui falámos. O Engenheiro Paiva, enquanto Presidente, tomava atitudes com as quais eu discordava e até era capaz de votar contra hoje ou amanhã. Passado uns tempos, chegávamos a um consenso com a Câmara, não era só comigo, com os outros autarcas, e havia o consenso e se calhar o resultado final, da aprovação final, era por unanimidade. E muitas aconteceu isso. Depois chegávamos à conclusão que era a melhor aplicação dos dinheiros e era o melhor projeto que servia ao futuro de tomar.
Ali, nesta Assembleia e nestas discussões, não se vê isso. Vê-se as pessoas discordar porque quer discordar porque quer fazer alternativa e não são. Porque eu digo aqui, com esta frontalidade que eu tenho, e as pessoas às vezes não gostam, nomeadamente os do meu partido, que me dizem assim, o Alexandre vai ali só concordar com o Paiva, pois vou, lamento. Se vier cá há 10 anos, vou concordar vezes com o Paiva, mais vezes do que discordar, porque ambos estamos aqui para criticar no sentido positivo, e é isso que ambos fazemos, criticar no sentido positivo e dizer assim, até em termos políticos façam melhor, tenham uma atitude diferente, mais construtiva, é isso que nós queremos. Mas sentiu que não havia ali? Senti que não havia porque havia teimosia, houve divisória, e portanto eu tenho lamentado dizer aqui com frontalidade, o que é que me pareceu daquela Assembleia Municipal? Um desastre à oposição. Um desastre porque até na coesão do grupo foi. E depois salientou outra coisa. Tenho que reconhecer, eu critico aqui a Presidente da Câmara e tenho que reconhecer que a Presidente da Câmara é hoje a única e a melhor autarca que tem de tomar. Assim dito. A Anabela Freitas é a única hoje, com todos os defeitos que ela tem e críticas que ele tem feito. Não estou aqui agora a dizer assim, não venho aqui dizer assim, estou a fazer um ato de contradição e vou dizer ali bem da Presidente da Câmara, porque outras vezes a critiquei. Não, eu critiquei e é de criticar algumas vezes muitas coisas. Não concordo com muitas das coisas que tenho feito, mas no global faço esta apreciação e com o mesmo à vontade com o que eu faço, digo assim, hoje em Tomar, a Anabela Freitas é o melhor Presidente de Câmara que podíamos ter, porque não vejo ninguém capaz. Pior do que isso. E também eu digo, nem vejo ninguém ali, e então naquela Assembleia Municipal, e não vejo por aí ninguém capaz de ser melhor que ela, e nem próximas eleições ganhar as eleições. E digo isto com a certeza de quem se atravessa e com a frontalidade o digo. Porque digo-vos uma coisa, eu ainda há dias disse aqui, e disse aqui há dias ao João, eu qualquer dia, se calhar não posso continuar aqui na rádio, porque eu estou envolvido na Misericórdia, e eu que gosto da política e que serei sempre até morrer um homem da política, tenho que dividir as coisas. E na Misericórdia, sem sofismas também tenho que o dizer, 99% das pessoas que estão na Misericórdia, dos irmãos, das pessoas mais ativas a mexer e nos órgãos sociais, são do PSD. Eu sou quase um ET do PS lá. Mas eu, se for eleito futuramente e proximamente provedor, na Misericórdia não há política. Somos todos da política, mas não há política. E se eu for eleito provedor, eu sou do PS, mas eu não exerço. E aí eu acabo com os programas da rádio, porque eu não quero exercer. Agora, a minha opinião terei sempre, e farei sempre a minha opinião, como todos os outros que me acompanharem, mesmo sendo do PSD, têm o direito, ninguém é capaz, nos seus direitos, de o ter. E hoje digo isto sem sofismas, assim, não vejo ninguém na oposição capaz. Isto é um aviso à navegação, eu não valo nada, a minha importância é zero. Mas se calhar a opinião pública revê-se muito aquilo que eu estou a dizer. Alguns não são capazes de dizer publicamente. Eu digo assim, hoje, não sei quantos, 2 ou 3 de agosto de 2018, em Tomar, na vida ativa e autárquica, a Presidente da Câmara é a melhor autarca. Na oposição e no resto do meu partido, também não vejo ninguém com a capacidade e a disponibilidade de fazer o que ela faz. Agora, isto não quer dizer que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não apareça alguém que já está vivo com certeza, porque não estou a dizer que está para nascer, já nasceu de certeza alguém que se possa pôr ao lado dela e a suplantar. Agora, porquê? Porque é preciso uma atitude. Eu vi nas conversas e nos ataques que fizeram à Câmara, e vi uma Presidente da Câmara aqui ou ali, talvez com alguma insuficiência, mas no geral a defender-se bem e a justificar-se. E vi na oposição muita contradição. E desnecessária. É como me custa a ver. É que é de básica, desnecessária. Pode ser oposição construtivamente. Construir alternativa construtivamente. Depois construir a unidade do partido. A gente falou aqui há uns tempos na meia laranja. Eu fui feliz quando disse a meia laranja. E vi ali 2 meias laranjas. E vi 2 meias laranjas. E já se viu, em algumas coisas na internet, há uma meia laranja a reivindicar um outro. E, portanto, há uma divisão do PSD. E eu tenho dito, e continuo a dizer, e é público, que uma boa oposição garante um bom poder. Um bom poder só é bom poder se tiver uma boa oposição. Portanto, eu digo isto em defesa também do meu Partido Socialista. É que o meu Partido Socialista vai ser uma desgraça com uma oposição destas. Porque tende a baixar a qualidade do poder com uma oposição que não seja...
quer que a oposição seja boa, não é só para derrubar o Partido Socialista, ou para ser mau ao Partido Socialista, ou aos autarcas do Partido Sabe, Socialista. Alexandre, está a ver? eu vou-lhe Mas dizer. o que é que eu estou a Mas eu dizer? vou dizer uma coisa. Agora, na questão do Isto é empréstimo, interessante. pareceu-me ser, no fundo, Também unânime. já- Os não. próprios autarcas, os próprios presidentes de junta do PSD, acho que uns saíram, outros não sei o quê, Não, mas deixe-me dizer, porque está em vamos- causa os investimentos do Conselho. Isto presta-se a uma outra análise que é interessante. Isto que o Alexandre acabou de dizer, claro que eu não estou nada de acordo que a Presidente seja a autarca melhor que Agora, existe neste momento. neste Não, eu vou-lhe dizer. Logo, Qual é o melhor? Olha, logo dentro do partido dela, eu acho que o vice-presidente da Câmara é melhor vice-presidente do que ela é presidente, por exemplo. E até estou convencido que exercia melhor o lugar e com melhores resultados para tomar, exercia melhor o lugar de presidente do que ela. Isto é logo a primeira, não é? Só para não falar em mais pessoas, só para não estar aqui a alargar também a outros. Mas logo nesse caso, não tenho nenhuma dúvida. E estou a dizer com a maior das sinceridades por uma razão. E não tenho nada contra a senhora, mas a questão que se põe, e por isso... Não, e nisso até nós temos tido uma análise. Exatamente. E aqui, Não há muito divergente. quando o Alexandre diz que viu algumas insuficiências, são essas insuficiências que geram isto, Alexandre. E eu vou-lhe dizer. E vou tentar analisar. Mas às vezes aqui a questão. insuficiências Deixa-me são deixa-me dizer. da situação de um tipo Olha, está... sim, mas deixa-me dizer-lhe. Muitas vezes, perdi muitas noites a tentar com que os serviços, à partida, formulassem as coisas como elas devem ser formuladas. Epá, e vou-lhe dizer, e o Alexandre também, e aqui há uma coisa que é fundamental, quer dizer, é um erro de base, quer dizer, uma coisa é um empréstimo para reequilíbrio financeiro que ponha em causa, digamos, aquilo das finanças locais, outra coisa é um empréstimo para obras no âmbito dos fundos comunitários. São coisas completamente distintas. Ou seja, começar mal à partida, temos de ver de quem é esta responsabilidade. Isto parece-me fundamental. E eu tenho tendência para pensar o seguinte: quem encabeça uma estrutura destas tem de perceber que tem de ter muita cautela com isto. É evidente, o Alexandre também tem razão quando diz, então quem está a analisar este tipo de coisas também tem de ter cuidado com a coerência que demonstra perante uma Assembleia Municipal, senão corre o risco de comentários como este do Alexandre, da tal meia laranja, meia fica dentro, meia fica fora, e perdem-se no argumento. Mas Alexandre, deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu vou-lhe dizer, e eu aqui é que nós divergimos de experiência, porque o Alexandre nunca foi vereador da oposição sem estar na Câmara. Foi vereador da oposição depois de uma forte experiência de vereador do poder. Eu tive a sorte, portanto, de entrar para o poder, sim para a oposição. Exatamente. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando se está na oposição, se tem uma bagagem, sim, e o Alexandre tinha, como vereador da oposição, tem uma bagagem muito maior do que quem não chega a estar no poder. E aqui é que eu posso dizer que eu fui vereador da oposição antes de estar no poder e se calhar tinha a vantagem de quê? De já ter estado a exercer um lugar público no Politécnico e, portanto, tinha a experiência da administração pública. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Ou seja, quem não tem esta experiência, digamos, de trabalhar na administração pública, muitas vezes olha para pormenores e deixa fugir o principal, e é evidente, e depois então uma pessoa menos, mesmo que seja menos bem estruturada, como é o caso da Presidente da Câmara, até pode parecer que está a dizer verdades e que está completamente consciente daquilo que está a fazer. Mas, para mim, parece-me uma coisa importante, que é o seguinte: nós temos de ligar estas duas coisas. Primeiro, o que discutimos no princípio, e estamos a discutir um sistema intermunicipal. Segundo, está a ser aqui feito um empréstimo. Eu pergunto-me, e como não ouvi a Assembleia Municipal, não sei, este empréstimo está para integrar a nova estrutura? Este empréstimo vai continuar do nosso lado? Este investimento vai para lá? Lembro-me perfeitamente no nosso tempo. Feitas. Exatamente. Pronto. Está a ver? Eu lembro-me, por exemplo, no nosso tempo, o abastecimento da água à serra, lembra-se de que aquela era um investimento que foi feito por a Câmara Municipal, mas a Câmara foi ressarcida desse investimento quando ela passou para o sistema das águas. Eu acho que a gente pode fechar isto e irmos àquilo que falta ainda falar para aproveitar tempo, mas só dizer assim:
você tocou na coisa, e que aquilo que me dói a mim é que nós, você, eu e outras pessoas já tiveram experiência autárquica e tiveram experiência no Estado e tiveram experiência não sei o quê, somos chutados e anulados. Eu não estou a dizer isto para me chamarem, porque eu até agradeço o facto de nunca me chamarem para isto. Porquê? Porque eu era burro suficiente, que eu sou burro, suficiente para ter ido ajudar e perdi tempo. Assim não perdi tempo e agora, de certeza que não pedem, já não precisam, e mesmo pedissem eu também não ia, que eu tenho mais que fazer do que isso. Agora digo-lhe o mesmo, que você disse que tocou, que eu hoje na Misericórdia, que é uma coisa complicada, tenho um problema que eu me lembro e agora vou dizer que veja lá o que é. É que de antes ainda tinha os engenheiros e os técnicos e o pessoal para eu pedir para me arranjarem coisas. Na Misericórdia tenho técnicos que me ajudam, que me apoiam, mas muitas vezes eu tenho que ter a ideia, escrever a coisa, imprimir a coisa, fazer o relatório, assiná-lo e ir entregá-lo. Claro. Que é uma coisa que não passa ao diabo, nem a um vereador ou a um presidente da Câmara fazer, porque diz umas coisas e as pessoas elaboram documentos e eu tenho mas eu ainda me queria referir a outra coisa. Agora, é essa insuficiência que hoje alguma oposição tem, claro, e mesmo algum poder tem, porque caiu no poder e gera pessoas e dinheiro sem Mas deixe-me dizer porquê. Deixe-me dizer-lhe porquê. Porque foi sempre a minha opinião, mesmo quando estava na oposição. Isto discute-se há anos. É preciso ver que eu entrei para a Câmara como vereador em 94, portanto nós estamos hoje em 2018. Discutiu-se mandato após mandato, que foi a primeira coisa que o Alexandre falou, que eu acho que é a principal razão para o que o Alexandre acabou de referir, que é a, digamos, impreparação dos membros da Assembleia Municipal para determinados assuntos. Qual é? Vamos, por exemplo, aqui a França. Um conselho municipal, os vereadores saem do Conselho Municipal. Ou seja, só há uma eleição. Não há, é como a Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia, repare que só há uma eleição. A pessoa vota à Assembleia de Freguesia, o mais votado é o Presidente da Junta e depois os outros membros vão ser recrutados onde? Na Assembleia de Freguesia. E, portanto, depois existe a Junta, que é uma espécie de executivo da Assembleia de Freguesia, que é o Presidente da Junta, o Secretário e o Tesoureiro, às vezes com mais vogais, como é o caso da cidade, e os outros membros, digamos, ao sair da Assembleia, entram outros membros. Ora, isto quer dizer que a qualquer momento pode ter de ir outra vez à Assembleia de Freguesia buscar outro membro. Se houver um Robles. Por exemplo, ou se houver um falecimento ou uma coisa qualquer. E, portanto, quando acontece isto, a Assembleia tem de estar dentro dos assuntos por causa de todo momento ser chamado. Ora, é esta a versão do Conselho Municipal em França. Nós, em Portugal, temos para a Câmara Municipal uma coisa absolutamente absurda, que é duas listas. Uma lista para a Assembleia Municipal, uma lista para a Câmara Municipal. E, portanto, pode, por exemplo, a todo momento ser chamado um vereador que nunca foi à Assembleia Municipal e nem seguiu durante a maior... Exatamente. E, portanto, de repente, o terceiro vereador, por uma razão qualquer, não tem de sair e vai-se buscar o quarto. E o quarto vereador não esteve envolvido nesta discussão da Assembleia Municipal. Por outro lado, a Assembleia Municipal, não sendo o órgão que fornece os vereadores ao Executivo, digamos, ainda tem mais uma coisa, é que no seio da Assembleia Municipal estão quem? Os presidentes da Junta de Freguesia, que no meu tempo eram 16, agora são 11, creio eu. E, portanto, estão os presidentes das juntas de freguesia. E, muitas vezes, os presidentes das juntas de freguesia não fazem a discussão política pura e dura, mas fazem a discussão política no interesse da sua freguesia. E vou-lhe dizer, eu se fosse membro da Assembleia da Freguesia, enquanto presidente da Junta de Freguesia, é o que eu faria. O que interessa à minha freguesia é naquilo que eu voto, independentemente do partido pelo qual seja eleito. Mas não tenho nenhuma dúvida que deve ser assim. Quer dizer, e quem disser que deve ser o contrário, mente. Porquê? Porque, então, o que é que se pede do Presidente da Câmara que quando está no Médio Tejo? Não é o interesse do município naquele Médio Tejo. Então, vai-se pedir ao Presidente da Junta de Freguesia A ou B que tenha os interesses de um partido, ou seja do que for, à frente mesmo os interesses do Conselho, à frente do interesse da Junta? Não pode. Um Presidente da Junta de Freguesia tem a obrigação de ter os interesses daquela freguesia. Se lá tiverem as obras dele, aquelas que ele precisa, para quem ele vai votar contra? E pior, e se por acaso houver uma obra no vizinho que prejudica a dele,
E se o vizinho votar a favor, ele tem de votar contra, porque prejudica a dele. Claro. E portanto, porquê? Porque ele está em representação. Agora, se o modelo da Assembleia Municipal está feito assim ou não, não é problema daquele Presidente da Junta em particular. Sim. É um problema da lei. É. E, portanto, não se ter resolvido este problema, o que é que cria? Cria estas dificuldades, especialmente nos partidos da oposição, que é que muitas vezes veem estas incongruências. Ora, isto também se chama saber liderar um partido da oposição. E, portanto, Tem que ter isso em conta. exatamente, quem está a preparar uma Assembleia Municipal tem de ter isto em conta. E, portanto, às vezes é preferível ceder na preparação do partido e tem havido reuniões, que eu saiba, tem havido reuniões no seio da Comissão Política e eventualmente alargada aos membros da Assembleia Municipal, e é ali que têm de ser discutidos estes assuntos. Para quê? Para não gerar, ou seja, para não fazer com que um erro ou uma impreparação dos serviços municipalizados no que diz respeito à forma como instruíram o processo passe a ser o contrário, que é uma oportunidade, como diz o Alexandre, para a Presidente da Câmara poder brilhar sem que... Eu falo isto porque eu fui vários anos Presidente. É evidente, Alexandre, quando não tem um espelho, até pode usar uma lousa como... Claro. Não é? Quando não há espelho, a gente Mas eu usa falo a lousa assim, e ainda eu falo- vira para o sol e ainda consegue ver eu falo a assim sombra. porque agora você Portanto, estava a falar e eu assim, eu falo assim porque eu fui Presidente da Conselhia antes de ser vereador. E geri com mestria, olhando para trás, não é? Saiu bem, tive bom senso, ouvi os conselhos de mestres e geri bem, e a seguir fomos para o poder, ganhámos a Câmara. Geri a Conselhia enquanto poder na Câmara, não é? é verdade, isso fez muito bem, sim. E portanto tive essas duas. Depois saí e deixei de gerir a Conselhia, entreguei aquilo aos bichos, foi uma desgraça durante alguns de 15 anos. Pronto. E portanto, atrás de mim veio o dilúvio. Pronto. Mas é mesmo verdade, portanto, acabou. Finalmente, agora aquilo que tem corrido bem para o PS, o resto não interessa e eu também, para mim, tem corrido bem. Estou afastado dessas coisas. Mas tive essa experiência e muitas vezes lembro-me que a minha vontade era, e de alguns parceiros, vamos votar contra aquilo. Ouvi aos presidentes juntos, eu disse, não, porque há aqui os nossos interesses e tal, e a gente vai votar a favor. E muitas vezes, então, vocês votam lá como querem, que a gente abstém-se. Exatamente. Fazendo uma alocação política, que era ali um meio... Exatamente. Porque ficávamos puramente entalados, mas é aquele entalado em que a gente, em política, pronto, pode fazer. Na Assembleia da República fazem o mesmo. De vez em quando dizem vão votar, depois ficam numa abstenção, que é uma marcação de uma... Mas que de uma fica guerra nota, diferente. Alexandre, que fica nota, independentemente desta questão política, Não, mas a fica sua meia nota... laranja está um bocadinho estragada. Que fica nota, que a minha não, porque, sabe, eu depois tenho, o Alexandre há pouco estava a falar dos partidos e eu tenho pouca tendência para falar sobre isso, mas como você sabe, Eu gosto consegui de falar exercer quer a oposição, quer no poder, sem nunca ter sido filiado no partido. Portanto, não sempre exerci Mas estes lugares, porque eu entendo que a gente deve, quando exerce lugares públicos e lugares cívicos, não é? Não há necessariamente que ter essa, digamos, esta sequência. Não tenho nada contra quem milita nos partidos. Agora, eu acho que quem milita nos partidos também tem de pensar sempre o seguinte, que é, mesmo militando nos partidos, dentro dos partidos há sempre opiniões distintas. E lidar com estas opiniões distintas para que o partido apareça com uma posição concreta é fundamental. É um exercício. E para mim o fundamental é isto. Se o interesse do PSD neste momento era dizer assim, nós não queremos que aumente o endividamento da Câmara Municipal, tinha um caminho, que era dizer assim, ok, nós vamos nos abster porque é preciso fazer estes investimentos, agora temos de garantir que no futuro próximo, no sistema intermunicipal, este empréstimo seja, digamos, absorvido, não é? E então aí aguardariam por aquilo que se fizesse nos próximos tempos e não, digamos, porque assim pode ser interpretado como estando a impedir que se façam os investimentos. E isso não pode ser visto assim. Eu estou à vontade porque eu faço da política não um Benfica Sporting. Eu, em termos de futebol, já uma vez disse, hoje estou um pouco, e então depois do Bruno Carvalho, já não basta o Bruno Carvalho, agora temos o Trump, e eu costumo associar o Sócrates, porque já não bastou o Sócrates, agora o Bruno Carvalho, agora o Trump e tal. E eu, em termos de matéria política, se a nível nacional já não tenho apetite para me indispor com alguém, eu já não tenho apetite para me indispor com os do Benfica, que eram os meus adversários em futebol.
a política tornou-se quase uma equipa de futebol. As pessoas são do PSD ou são do PS, ou são da CDU, ou do Bloco de Esquerda, parece já equipas de futebol. Eu sou da Académica, eu sou de não sei o quê, porque já não é os princípios, a política, parece-me já clubismo só. E a nível local ainda pior, porque eu, nas minhas relações de sempre, tive sempre pessoas com quem me dei, amigos e familiares do PSD. Estava tramado da vida se eu não fosse aguerrido como eu sou nas coisas, se eu não fosse um pouco cauteloso e tivesse uma atitude consentânea com aquilo que eu acho que deve ser de me dar bem com toda a gente. E dou, e continuo-me a dar, e não quero ter mais na vida problemas por ser do meu partido ou não ser, porque há tipos do PS que não me gramam porque eu não os defendo. Mas eu tenho pena, se os tipos não prestam ou não defendem aquilo que eu acho que deve ser, não os defendo, sou do meu partido, tenho pena, não é? Também não tenho que gostar todos dos jogadores do Sporting, não há ser do Sporting, ou do Bruno Carvalho. E na política é a mesma coisa. Agora, a nível local isto torna-se muito mau. Porquê? Nós, quando falamos, as pessoas têm logo tendência a, sabendo que nós somos do partido A ou B, C, logo estás contra mim. Eu não estou contra. Estou contra a atitude política. Porque às pessoas, eu às vezes tenho a maior estima. Há pessoas que eu tenho estima, e então a gente conhece e lida com as pessoas e trabalha com as pessoas e convive com as pessoas, almoça com as pessoas. Eu às vezes, por brincadeira, há alguns anos dizia, estava tramado se não fosse os tipos do PSD para beber uma cervejinha para jantar. Não comia, estava magro já. Porque a maior parte das pessoas com que eu me dou até são do PSD, com que eu almoço e janto e convivo. Vamos terminar este tema, Alexandre. Agora, isto é também uma maneira de estar na vida e é uma maneira da política. Quer dizer, eu saliento sempre isto porque é a minha maneira de estar na vida e sou conhecido assim por muitos, os que me conhecem. Quem não me conhecer e me vir ao longe pode pensar que eu estou aqui a fazer serviço, ou aqui, ou ali, ou lá a fazer serviços políticos. Nunca fiz, nem faço. Vamos lá então ao final. Vamos ao terceiro tema. O Convento de Santaria, o Paiva há bocado já começou, digamos assim, a abordar a questão. Comecei só por uma coisa, porque no fundo ainda bem que finalmente se avança para a concretização de um projeto no âmbito do plano de pormenor do Flecheiro e, portanto, no âmbito do programa Polis. Agora, é preciso ver que já estava lançado há muito tempo e não se deveria ter tido este ato. E eu vou-lhe dizer, uma das coisas, quando o Alexandre disse que tive aqueles anos, aqueles 3 mandatos na Câmara Municipal e que depois saí e hoje posso não viver tanto essas agruras de ver coisas que não continuaram, eu vou-lhe dizer, olha, essa dos esgotos, por exemplo, e de não ver a bacia da Albufeira de Castelo de Bode já com o problema resolvido e mais investimentos na bacia, eu estou convencido que os investimentos não se fazem e a maioria das pessoas acha que é por causa da Câmara Municipal. E só é porque nós não temos rede de esgotos ainda feita. E a estrutura está feita para o fazer. Aqui penso exatamente o mesmo. Qual é a minha grande agrura? É você passar por um edifício ao lado do convento de Santeiria, que na altura ainda chegamos a pensar integrar também aquele edifício, e o que era nossa ideia na altura era lançar um concurso para que houvesse uma pousada em Tomar e, portanto, houvesse um concurso aos fundos comunitários na altura, que era o CREN, que garantissem a pousada, e quem na altura estava a explorar a pousada eram os pestanas e estavam interessados, quer dizer, não vieram a tomar, nós convidamos-los para vir a tomar e estavam interessados em poder concorrer, se nós assim quiséssemos abrir concurso. Aquilo ficou em águas de bacalhau, e mais tarde venho a ver que agora foi o privado, no tal prédio ao lado que estava em ruínas, que foi financiado por o 2020. E, portanto, só tenho que dizer, ainda bem que agora vamos para a abertura deste concurso, só tenho pena é que um município como o de Tomar não seja a própria Câmara Municipal andar à frente dos outros e a lançar estes investimentos. E espero
que ainda vá a tempo de quem concorrer possa obter o financiamento, porque eu se dizer que estes financiamentos são financiamentos que estão já, digamos, muito comprometidos, é evidente que há muitos destes financiamentos que muitas vezes os privados concorreram e podem não ter a contrapartida nacional para os garantir e, portanto, poderão não ter, poderá ainda haver condições para haver financiamento. Eu espero sinceramente que sim, porque há muito que acho que o que dizia o Sr. Cristóvão, e vou-lhe dizer, poucas são as coisas que fiz na Câmara Municipal de Tomar que não tivessem já pensadas por alguém e muito mais do que discutidas em Tomar. Foi o caso da corredora, foi o caso da terceira ponte, foi o caso das redes de infraestruturas. Toda a gente falava nestas coisas e o que a gente tem de concluir, até o caso do parque de estacionamento atrás da Câmara, portanto, tudo são coisas que foram muito, digamos, amadurecidas ao longo de décadas. E o Sr. Cristóvão, responsável por o hotel, como sabe, este hotel está praticamente no dobro. O investimento foi até feito no tempo do Pedro Marques, no vosso tempo, não é? Em que ele costuma dizer que começou com um projeto ilegal, não é? Portanto, ele avança para o segundo, digamos, para a ampliação do hotel e, portanto, acabou por ter um hotel com boas dimensões para congressos, mas ele dizia, não se consegue fazer congressos maiores no hotel em Tomar. Aliás, depois ele avança para o investimento lá embaixo em Cascais, o Mirage é dele, com maior dimensão, e muitos congressos estão a ser feitos lá, que não podem ser feitos aqui, e vou-lhe dizer, no dia em que nós tivermos, e eu sempre achei que ele tinha razão, ou seja, é preciso haver um hotel com uma dimensão maior. Porquê? Porque sabe, quando há um congresso ou um seminário que tem mais do que o número de quartos como pessoas, imagine que você faz um seminário para 300 pessoas, certo? E só há quartos para 100. Os outros 200, onde é que vão ficar? E as pessoas depois não aceitam ficar em hotéis de menor classificação, está a ver? E, portanto, há tendência para estas empresas que organizam em sítios onde tem um número de quartos suficiente. Ora, era o problema, por exemplo, de Santarém perdia em relação ao resto do país. Por causa disso. Como capital do distrito não havia. Agora começa a ter 2 ou 3. Exatamente. Não tinha nada. Exatamente. Ora, o Pestana, quando aqui veio, nós até na altura só tínhamos o convento de Santaria, e ele disse uma coisa que é, para ser viável um hotel destes deve ter no mínimo 50 quartos. Ok? E foi quando se avançou com a expropriação do Colégio Feminino. Quando vai ter este concurso agora? Não, eu acredito que tenha mais do que isso, porque o projeto está previsto já com o hotel. E eu acredito que não seja só o Convento de Santaria, seja o Convento de Santaria e o Colégio Feminino, porque o Colégio Feminino foi expropriado por a Câmara Municipal e, portanto, eu acredito que vão lançar o conjunto. E ao lançar o conjunto, terá as 60 camas, imagino eu, não é? Eu não vi o processo em concreto, aliás, é uma das coisas que eu deixo aqui com o Vítor Melenas, com um trabalho de investigação, se aqui se quiser dizer, da ERTS, e depois é assunto que podemos discutir quando voltarmos em setembro, que é perceber quem são os concorrentes do convento da estalagem de Santaria e quais são as perspectivas da Câmara para aqui, o que é que vai acontecer. Ninguém mais ouviu falar em nada, que eu saiba, e estas coisas não devem ficar no segredo dos deuses. Devem ser coisas o mais público possível, porque é o interesse público, é o interesse municipal que está em causa, e todos queremos que seja uma boa solução a exploração deste espaço no Mouchão. E, portanto, deixo consigo para termos mais dados para quando voltarmos em setembro. Mas, voltando a este caso deste hotel, eu acho que é fundamental que se encontre, e portanto, como sabe, ficou especificado que se trata de um hotel de 4 estrelas, ficou especificado no plano de pormenor, exatamente para termos um hotel ao nível e com um número de quartos razoável, ao nível do nosso Hotel dos Templários. E com isto, Tomar vai ganhar. Porque vai ganhar outra escala ao nível desta questão dos congressos e seminários. Acho que vai ser interessante. Fico com muita pena que não seja uma pousada, ainda fico na esperança que possa vir a ser, porque ninguém sabe se efetivamente a rede de pousadas poderá. E espero que esse trabalho esteja a ser feito, que é garantir que pelo menos a rede de pousadas que venha ao concurso.
5 minutos, António Alexandre. Não, Temos mesmo que terminar. Eu, esta questão, nunca me preocupei com isso, agora por via de outras coisas, o número de camas versus rentabilidade, comecei a perceber essa matemática. E, portanto, é parecido. E concordo, lá está, concordo com o que o engenheiro Paiva aqui diz, porque, por exemplo, quando estava na Câmara, íamos aos congressos da água, aos congressos técnicos municipais e tal, e eles escolhiam os sítios para se realizarem muito por causa do sítio onde se realiza o próprio congresso, uma sala que tivesse as características, mas depois também por causa dos hotéis. E depois íamos sempre cair a sítios onde a cidade, Santarém nunca tinha grandes hipóteses de ter porque não tinha hotéis. Porque onde é que se instalavam 200 a 300 pessoas? Não tinha. Exatamente. Era mais fácil ir ao Funchal, era fácil ir a Vila da Feira, era fácil ir à Covilhã, porque eram sítios onde existiam condições para instalar, ou Cascais, e, portanto, era fácil, porque realmente, quando vem o próprio Congresso e as pessoas têm que marcar os quartos, quando são mesmo elas a marcar, quando é as grandes empresas que organizam atividades que elas próprias marcam o hotel, dão-nos a escolher um conjunto de hotéis logo. Muito semelhantes, Muito não é? semelhantes. Exatamente. Claro, depois há as pessoas, por força de não haver daquele nível, as outras pessoas fogem para os outros. Eu calhava-me sempre com dia com essa gente, ia sempre ficar no hotel, nas traseiras do hotel do Congresso. Porque isso é uma história que podia aqui contar, que era, eu pegava na ajuda de custo e aquilo não me dava pipo para o hotel da frente, eu ia para o trem, e perguntavam-me sempre os colegas autárquicos, onde é que tu estás? Eles estavam sempre no da frente, eu estava lá atrás, porque eu era se calhar ingênuo, como ainda hoje sou, e só com a ajuda de custo é que pagava ao quarto. É que no final houve um congresso em Vila Moura e eu disse, não, neste eu quero ficar onde fica lá o... E fiquei em Vila Moura, onde toda a gente ficava. Sabe que é uma coisa interessante agora que o Alexandre está a dizer, também é um outro aspecto que para os ouvintes é interessante falar, que é, muitas vezes poderá dizer-se assim, não, mas porque é que há preferência, por exemplo, por vir para Tomar, ou estar, por exemplo, em Lisboa, que estamos muito próximos de Lisboa. É esse o grande benefício de Tomar, que é, está próximo de Lisboa, portanto não está muito longe e, portanto, os, digamos, empregados deslocam-se com mais facilidade. Mas segundo, está fora de Lisboa e, portanto, ficam aqui 2 ou 3 dias e não há aquela tendência para voltar ao trabalho. E por isso é que não escolhem congressos em Lisboa. Porque em Lisboa qual é a tendência? É você vai ao congresso, mas não interessa aquele ponto ou aquela conferência e tal, e dá uma saltada ao emprego. E, portanto, isto não cria aquele espírito que se pretende com a deslocação para. E, portanto, Tomar tem essa belíssima característica e eu espero, sinceramente, que o nível do hotel seja um bom nível, porque às vezes também temos 4 estrelas que pode ser mau. Por isso é que digo, é uma pena se não houver aqui concorrentes a sério a este concurso. O que o Paiva estava a dizer, estava a escutá-lo com toda a atenção. O Sr. José Cristóvão foi uma pessoa, um empreendedor foi fundamental para Tomar. De grande categoria. É verdade. E tinha essa perspectiva, tinha experiência e tinha hotéis noutros lados. E em Tomar, o hotel teve sempre boa rentabilidade, segundo eu percebo, porque há empresas que vêm fazer ações e que elas procuram. Que elas procuram. E pronto, está bem, está tudo bem trabalhado e põe-se aqui, porque é perto dos grandes centros e depois é isolado e tem condições ótimas para ter. Recebe bem, as pessoas ficam encantadas de estar aqui. É verdade, E, portanto, há todo um rendimento e a economia local funciona muito disto, porque... Alexandre, peço desculpa, tenho de interromper mais uma vez porque vou-lhe dizer, sim, mas eu vou dizer só para, sabe, é interessante dizer coisas boas de Tomar e ainda é do meu tempo com o Alexandre que quando os árbitros estiveram para ser profissionais, nós lutamos para que fosse a sede aqui. E agora fui fazer uma escritura à Vila Real de Santo António, lá a propósito do meu trabalho, e a pessoa, o Sr. Rufino, a pessoa que faz as escrituras, quando está a ler o meu nome e onde eu resido, diz-me assim, Tomar, estive em Tomar agora, porque ele é árbitro e esteve aqui em Tomar. E então sabe qual é a característica que depois no fim estivemos a conversar um bocadinho e dizendo, sabe, o grande benefício que tem, a propósito do que o Alexandre estava a dizer, é que o hotel está do outro lado das infraestruturas desportivas. E, portanto, enquanto que, noutro lado qualquer, nós temos de apanhar um autocarro para ir fazer os exercícios, voltar para fazer os testes e tal, ali não. Está tudo centralizado, vamos a pé.
Ou seja, esta característica que tem Tomar, repare, agora olhe para o Convento de Santaria, está exatamente nas mesmas condições, está a ver? Portanto, as infraestruturas desportivas, o centro histórico, o próprio rio, portanto, Tomar tem características absolutamente fundamentais. Quem gera a Câmara só tem que estar ao nível de Tomar, mais nada. E copiar o que de bom faz noutros conselhos, que é para andarem mais rápido. Muito bem, vamos então terminar. Ficamos então por aqui. O meu muito obrigado por todos estes... E vamos a banho Vamos a banho. de rádio. Todas Obrigado. estas semanas. Rádio.